Estão me Boa Boa escutando? tarde. tarde, Cláudia. Em primeiro lugar, Certo. quero te agradecer pelo aceite do convite, de abrilhantar a nossa tarde, dividindo conosco o seu conhecimento. Obrigada, Morgana, doutora Morgana. É um imenso prazer estar aqui, agora no átrio da OAB. Nossa, que honra, viu? Desculpa o atraso, que realmente eu sou ignorante digital e deu um probleminha aqui no computador, começou a carregar, então eu não sabia o que fazer, mas estamos aí, né? Eu quero só Tá deixar um vendo, recado tá vendo as do nosso feras aí, né? presidente. Eu quero deixar só um recado do nosso presidente, doutor Gonçalo. Por um motivo particular, ele não está podendo participar aqui do início dos nossos trabalhos. Ele pediu para avisá-los que ele vai tentar entrar aqui ainda hoje para participar com a gente. Ok? Tá melhor pelo fone. Agora Então eu tá quero bom. passar a palavra para o doutor Daniel. Muito obrigado, doutora Morgana. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui nessa palestra de hoje, que a gente solicitou. E a Cláudia muito gentilmente atendeu o nosso convite para estar mostrando para nós, advogados, essa porta do Tribunal de Justiça que se chama Sejusc, né? Para muita gente, ela é até um mistério, né? E, na verdade, está aí, como eu disse, mais uma porta, uma ferramenta que o advogado pode utilizar exatamente para poder resolver os conflitos da forma como, hoje em dia, a gente considera que seja o modo mais inteligente de resolver, ou seja, através de negociação e acordo, né? E só para introduzir, eu estava lendo aqui no Estadão de sábado passado, no editorial, tá assim, o princípio da força maior. Não sei se vocês leram esse editorial. Está dizendo o seguinte, né, que o uso indiscriminado desse princípio pode agravar um quadro que já não é fácil, não é verdade? Nós temos aí uma época de pandemia, depois teremos uma época pós-pandemia, onde a gente não sabe como que os tribunais vão decidir essas questões envolvendo a tal da força maior. Alguns falam de fato do príncipe, não sei se vai ser admitido o fato do príncipe, porque o fato do príncipe, no caso, está muito mais relacionado com a pandemia em si e não com o fato da vontade dele. E o bacana é que nesse editorial aqui, eles falam o seguinte, que as melhores soluções agora serão obtidas através da negociação, da conciliação e da mediação. Então, nada melhor do que a gente conhecer o Sejusc, e eu passo a palavra para a Cláudia agora para mostrar para a gente como que funciona o Sejusc e como nós podemos obter, através do Sejusc, a solução dos conflitos dos nossos clientes. Ok? Cláudia, boa tarde. Como todos já conhecem, a Cláudia é a gestora do Sejusc aqui da Praia Grande e dispensa apresentações, né, Cláudia? A palavra está com você. Bom, o nosso Sejusc, ele está aberto a todos da comunidade, né? E, em especial, agora a gente está enfatizando, chamando os advogados para que venham conhecer, né, o nosso Sejusc, todos os Sejuscs, mas eu digo o nosso em especial porque eu que estou aqui falando para vocês. Então, é uma porta, é uma das portas do judiciário, né? E o que acontece? Aí o advogado, às vezes a gente escuta assim do advogado, mas eu vou levar a pessoa lá, ela vai se sentir abandonada por mim e vai falar que não está na frente de um juiz. Bom, em princípio, o advogado, no Sejusc, ele sai daquele papel de porta-voz, né, da pessoa perante o juiz ou perante a justiça. Ele ganha um destaque técnico, ele está ali para ajudar a se fazer a legalidade, quer dizer, garantir a lei, garantir a legalidade perante os acordos que são feitos ou os não acordos que são feitos, né? Nós temos os conciliadores, que são capacitados pelo Conselho Nacional de Justiça, através dos cursos das entidades habilitadas no PMEC, pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça. E estão lá no site do Tribunal de Justiça todas essas entidades que podem promover esses cursos. E quando nós recepcionamos um ajuizamento no Sejusc, a gente o faz assim, sem julgamento, assim, se a pessoa está com o advogado ou não. Mas por muitas vezes, quando chega numa audiência, às vezes, por muitas, né? Às vezes que eu já falei,
É que eu tô um pouquinho nervosa, gente, que eu tô no átrio da OAB, não é fácil. Não é fácil falar com vocês. Eu sei que vocês são críticos, né? Exigentes, então a gente tem que né? Possibilitar uma amplidão, Calma, tome um copo d'água com né? açúcar, viu? E Pois aí tudo é, então, fica tô tranquilo. tomando meu copinho d'água. Bom, então, às vezes as pessoas aparecem, uma parte com advogado, outra parte sem advogado. Aí a gente, o que o conciliador ele pergunta, né? Primeiro, se a pessoa está satisfeita, está confortável em com outra pessoa que está acompanhada de um profissional, né? Aí, muitas vezes, a pessoa diz tudo bem, tá? Porque o conciliador também explica que, independente dela estar com o advogado acompanhando e ela não, né? Ou uma pessoa está e a outra não, ele vai ser tratado em pé de igualdade. E a gente convida os advogados a nos ajudarem a garantir aquela legalidade, mesmo ele estando do outro lado, porque ali é um ambiente neutro, né? A princípio, ele é um ambiente neutro, feito para as pessoas não se julgarem. O conciliador ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. A gente faz o pacto de sigilo. Então, é muito interessante. Muitos advogados, até que não eram muito, não concordavam muito com o Sejus, que hoje nos procuram, né? E começam a ter uma nova visão. Então, o convite aqui é que os advogados venham conhecer o nosso Sejus, que veja como a gente trabalha, como é que é feito, né? Nós temos uma deficiência muito grande em questão de funcionários, né? Porque os Sejus, eles foram feitos apenas com a gestão, né? Com a direção, que sou eu, e mais ninguém. Depois vieram, gente, nossa, eu tô falando, tá horrível isso. Vieram os estagiários, funcionários da prefeitura, cheguei a ter 2 escreventes, um já vai ser chefe do Sejusc de Mongaguá, o outro já aposentou. Então, a gente tem uma deficiência muito grande na recepção, ali na triagem, porque nós não temos material humano para fazer o processamento da recepção. Por outro lado, tudo é feito com muito carinho no Sejusc, visando sempre abranger todas as necessidades, né? Quer dizer, a gente se vira em 10 mil ali. E todos os conciliadores também. Em especial, eu quero falar do Sejusc de Praia Grande, qual eu represento, porque os nossos conciliadores, eles são especiais mesmo. Eles são pessoas que sempre estão em formação, sempre estão estudando, sempre estão antenados. Quer dizer, não são pessoas assim que fizeram o curso e estão lá estagnados. Não. Eles estão sempre se profissionalizando mais e mais na mediação, na conciliação, na negociação, né? São os métodos autocompositivos. E nós estamos ali para recepcionar esses pedidos, que muitas vezes a gente há de convir que muitas pessoas que nós atendemos são muito, muito humildes, elas nunca passa pela cabeça delas, ou passará, quem sabe, sei lá, em consultar um advogado. Elas têm medo desse profissional, como elas têm medo da gente, como elas têm medo do juiz, como elas têm medo do tribunal, né? O ideal seria que o Sejusc não fosse no átrio do fórum, mas ele é dentro do fórum. Então, a gente não tem como fugir disso aqui em Praia Grande. O ideal seria que ele fosse num ambiente neutro, para mostrar que alcance da população a um ambiente neutro que possibilita ela ter a justiça feita por ela mesma, né? Então, assim, a sociedade é protagonista dos próprios conflitos, certo? Certo. Então, nada mais justo que ela também seja protagonista da própria resolução desses conflitos. O conciliador, ele é não digo facilitador, vamos usar outra palavra, ele é um amigo ali que está direcionando, direcionando não, ele ajuda a pessoa a se localizar dentro daquele conflito para que ela mesma mostre o caminho que é melhor para ela. Porque muitas vezes a gente fala, mas vai para o juiz, como muitas vezes eu já escutei também, o advogado fala assim, mas vai para o juiz julga e acabou, né? Tudo bem. Mas a proposta do Sejusc não é essa, julga e acabou porque não acabou. A gente percebe que muitas decisões dos juízes, os juízes agora, depois de 5 anos de Sejusc, já entenderam também, muitas vezes elas não acabam, elas promovem outras ações. Então, assim, não é porque o juiz decidiu que a guarda vai ficar com a mãe, a visita alternada para o pai, que está todo mundo satisfeito, né?
Então, assim, a consciência, a disseminação da cultura da pacificação, ela passa pela consciência. E essa é a função do Sejusc, mostrar essa consciência para as pessoas. Então, assim, você resolve o seu conflito, mas com consciência, não é simplesmente jogar para o outro resolver, né? Ninguém pode resolver, a gente entende que ninguém resolve os problemas da gente, né? Algumas pessoas tentam sanar de uma forma com o entendimento dessas pessoas. Quer dizer, às vezes um juiz julga de um jeito, o outro juiz no entendimento dentro da lei, mas de outra forma. Então, há um conflito aí, quer dizer, nunca vai ser exatamente a perfeição. Então, as pessoas resolvendo os próprios conflitos dentro da sua própria realidade, ela chega mais próximo daquilo que ela, da sua própria satisfação. Ela não vai sempre ser aquela pessoa insatisfeita com uma decisão que uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha decidiu, certo? Quer pontuar alguma coisa, Daniel? É bom você pontuando, porque assim eu já vai me dando um norte, eu não fico perdida. Cláudia, caso você queira, a doutora Flávia tem uma pergunta. Você já quer que já abra para as perguntas? Pode ser. Vou abrir o áudio, Flávia. Doutora Flávia? Liberou? Sim. Liberou. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde, doutora Flávia. Tudo bom? Na verdade, não é uma pergunta, é porque deu início à reunião eu consegui acompanhar do começo para agradecer a sua presença em nome da diretoria. Obrigada. Eu agradeço a palestra, agradeço ao doutor Daniel essa oportunidade de ter trazido a Cláudia para nos orientar a respeito do Sejusc, porque eu sei que tem muitos colegas ainda reticentes à utilização dessa modalidade, né? Eu fiz o curso de mediação, até fui estagiária lá com vocês, e eu acho muito importante, então eu realmente gostaria de agradecer a você essa disponibilidade aí de uma tarde por 2 horas, compartilhar com a gente, fazendo com que não só nós que já estamos há um pouco mais de tempo na advocacia, mas os jovens que ainda não estão habituados a usar essa ferramenta. Queria agradecer a Morgana também, presidente da Comissão de Cultura, por estar trabalhando em parceria aí com as demais comissões, trazendo esses palestrantes que estão sendo de suma importância. Parabéns para você e fique à vontade aí que você está indo no caminho certo. Estou gostando e estou entendendo bem, estou achando bem legal. Tá bom? Era só para te agradecer mesmo essa oportunidade em nome da diretoria, tá bom? Obrigada. Eu acho que eu comecei assim meio confusa, né? Mas enfim. Então, assim, é direcionado aos advogados, certo? Se eu estou no meio, dentro da OAB, né? Nossa, gente, é muita honra mesmo, sabe? Vocês não imaginam como, por isso que eu estou tão nervosa. Bom, enfim, então, assim, o Sejusc, primordialmente, o que ele é? É a disseminação da cultura da pacificação, né? Dentro dessa porta do judiciário, que é essa disseminação da cultura da pacificação, para que os conflitos sejam resolvidos de uma forma a não gerar outros conflitos, nós temos as portas da conciliação e da mediação, né? A conciliação, ela, embora alguns dividam, né, quanto ao conciliador e ao mediador, o meu pensamento ainda é que o mediador é aquele que trabalha de uma forma diferenciada, porque ele tem que captar nos pequenos sinais, nas simbologias, na subjetividade, todo o cerne da questão que ele vai trabalhar. Então, um trabalho mais purificado, digamos assim. O conciliador é o que eu me identifico, né? É aquela pessoa que gosta mais de falar, então ela pode opinar, pode falar, mas não pode resolver. A gente vai direcionando e a gente vai chegando a um termo. O mediador já não faz isso. Ele tem as técnicas muito mais apuradas para fazer com que a pessoa mesmo descubra tudo sozinha, né? E ela tire, a mediação propriamente dita, ela é mais específica para que a pessoa tire todo aquele rancor, aquela raiva, aquela carga que ela não consegue resolver o conflito
quando ela está ainda tensa, né? Então, ela não consegue. Então, ela é indicada nesses casos, casos pontuais de família, casos pontuais de condomínio, de pessoas que, em geral, são relações continuadas. Isso não impede que haja uma mediação com pessoas com um acidente de trânsito e pessoas que nunca vão se ver. Isso pode acontecer também, tá? Mas, em geral, são relações continuadas. Nós focamos nisso porque, mesmo que a gente não tenha condição, né, estrutural e material humano para fazer aquela triagem ultra mega power maravilhosa que deveria ser feito, para que fosse mais processos e pré-processuais para mediação. Seria ideal. E o que acontece? Muitas vezes a gente se depara com as pessoas que ficam muito inseguras, tá? Uma das coisas que eu fico pensando muito todas as vezes, me frustra muito, é trabalhar num ambiente que às vezes a gente atende pessoas muito humildes e não tem nenhum advogado para dar uma orientação. Eu falo do Sejusc de Praia Grande que nós respeitamos muito os advogados e nos damos muito bem com a OAB de Praia Grande. Graças a Deus, o Dr. Gonçalo e os seus componentes todos não criam atrito com o Sejusc, né? Embora alguns ainda não aceitem integralmente, mas não criam atrito. Então, a gente tem uma relação muito boa. E isso é bom. Isso facilita nosso trabalho. Mas, assim, às vezes, a gente precisa muito que o advogado ele seja mais acessível às pessoas, porque às vezes a gente atende mesmo pessoas que precisam ter um advogado ali do lado, né? E como eu tinha falado anteriormente, que ele sai do Sejusc, que ele não é mais aquele cara porta-voz, porque a gente ouve as pessoas. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que param na minha mesa, ou mesmo que o conciliador fala obrigada. O único lugar que me ouviram foi aqui. Né? Eu passei por Procon, eu passei por consumidor.gov, sei lá, eu passei por vários lugares e o único lugar que me ouviram foi aqui. Às vezes é uma reclamação ali das Casas Bahia, da Magazine Luiza, alguma coisinha mínima, mas a pessoa precisa desabafar, porque ela passou tanto nervoso com aquela história de telefona para cá, fala com o outro. Então, às vezes, é aquele ouvir, aquele escutar. Que não é fácil, né? Porque eu gosto de falar também, para escutar é difícil pra caramba. Mas é isso, o nosso Sejusc, ele é isso. Nosso não, digo, todos os Sejuscs, eles foram feitos para isso, para ouvir das pessoas os seus sentimentos, a humanização do judiciário, né? Aí o que acontece? Aí o advogado fala assim, mas aí eu vou levar lá e ele vai dizer, o que você está fazendo aqui? Não, aí que tá. Nós estamos no século, estamos dando a ignição para o século XXI, né? Graças, entre aspas, né, a um vírus fatal, terrível. Não digo, não abençoe esse vírus de jeito nenhum, mas eu digo, mas precisou a Terra parar para a gente perceber que a gente precisa, sim, se atualizar, a gente precisa, até eu que sou ignorante digital, tomar vergonha na cara e ficar mais esperta, né? O caminho é esse. As audiências de videoconferência, o tribunal já vislumbrou essa possibilidade, já tem um comunicado, que é o comunicado 284 de 2020, que já vislumbra essa audiência videoconferência. Ele meio que lança ali uma pré-regulamentação da videoconferência, já nos possibilita fazer as videoconferências pela plataforma Teams, da Microsoft. E o advogado ele é muito importante nessa hora. Ele é importante para quê? Porque após a pandemia, a gente sabe que vão acontecer inúmeros problemas que a gente vai ter que enfrentar, né? Em todos os sentidos. E um deles, oh Deus, deixa eu ver aqui que tá um negócio aqui esquisito aparecendo na tela. E um deles vai ser a alta na judicialização. E isso é muito triste. Por vários motivos, né? Vai acontecer isso, a gente sabe que vai acontecer, e a gente espera que as empresas, né, que já não era sem tempo, que as próprias empresas tenham suas equipes de conciliação. Que essa é a ideia, o Sejusc ele não tem que estar abarrotado de reclamação porque comprou um micro-ondas, porque não, as empresas têm que ter essas equipes de mediação, as pessoas precisam perceber isso. E os advogados também, eles precisam entender que olha só como é fácil. Qual é a vantagem do advogado vir para o Sejusc?
né? Como é fácil? Bom, não há custas. Há uma remuneração para o conciliador, que é uma valorização do profissional que gasta também para se profissionalizar, né? Ele não para de estudar. O nosso Sejusc, pelo menos eu posso falar que toda hora está fazendo, ou é curso de reciclagem, ou é palestras, cursos que sempre vão agregar mais conhecimento e dar mais sensibilidade no trabalho que executa, né? Porque realmente é um serviço, é um trabalho muito sensível, né? De invadir a alma da pessoa e descobrir ali, lá no fundo, o que é que está incomodando. Invadir no bom sentido, né? Estou dizendo assim, porque o conciliador, ele puxa, né? E o advogado também. Então, assim, não há custas. Aí o advogado vai lá, distribui. Como é que ele faz isso? Olha que coisa fácil. E-mail, manda um e-mail para mim. sejusc.praiagrande@tjsp.jus.br. Eu mando um formuláriozinho que a gente tem, ele preenche o formuláriozinho, aí eu processo ali, eu distribuo, faço a cartinha, ele vai distribuir a cartinha, pronto. Então, celeridade, né? Economia, tanto processual quanto em valor, quer dizer, não tem custas. Celeridade. A gente vai designar uma audiência, agora depois da pandemia, está lá para setembro, agosto, setembro, mas depois no máximo um mês, 40 dias. Agora, com esse advento da videoconferência, quiçá, não vai ser até mais, até antes, né? Então, e eu vejo por mim, né? A minha visão é a valorização desse profissional, que ele deixou de ser o porta-voz perante o juiz, de falar pelo seu cliente, para deixar sim o seu cliente falar e ele tecnicamente garantir a lei naquele acordo, aquele não acordo, num termo. Quer dizer, ele está ali para afirmar, olha, está tudo certinho, não precisa ficar com medo. Né? Então ele ganhou, não só o advogado, o juiz também, ele ganhou um protagonismo técnico, né? Para tudo aquilo que ele estudou. Então, assim, se o Sejusc abarcar a maioria dos processuais, por exemplo, o que vai acontecer? Os juízes, eles vão ser o protagonista da sentença, da oitiva, da instrução, debate e julgamento. Ele não vai precisar fazer a conciliação. A conciliação, se perde muito tempo em fazer uma conciliação, né? Por isso que a gente tem tantos conciliadores, quer dizer, aqui a gente não tem tantos, no Sejusc em geral não tem, houve um esvaziamento por conta de falta de incentivo mesmo a esse profissional que paga caro para se capacitar e não há um retorno. E agora tem essa remuneração que praticamente ele tem que ali passar o chapéu pedindo para as pessoas, né? Eu espero que, parece que o tribunal já está pensando em como regulamentar isso de uma forma mais eficaz para todos. Então, assim, o advogado ele é muito importante, tanto para garantir a legalização, né? Que não é que ele sem o advogado não vai se garantir, vai sim, porque por trás do Sejusc tem o juiz coordenador. E tudo que é feito ali, todos os termos, todos as decisões, tudo é feito com aval do juiz coordenador. Quer dizer, não é feito assim só por nós, né? Vamos fazer e não é assim. Só um minutinho. Então, assim, nós procuramos sempre garantir a lei nesse sentido, mas as pessoas precisam, as pessoas têm necessidade de ter uma pessoa técnica, aquela pessoa que estudou para isso, a pessoa que é a pessoa capacitada para isso, né? No Sejusc de Praia Grande, a gente nunca invade o quadrado do outro, eu digo assim, cada um no seu quadrado. Às vezes eu até sei a resposta de alguma coisa que uma pessoa me pergunta, mas eu digo ao advogado que tem que falar para a senhora ou para o senhor. Por quê? Porque senão eu estou invadindo, né? Às vezes a gente sabe, 30 anos de judiciário, muitas respostas a gente sabe. Então, mas eu não posso dar essa resposta. Por quê? Porque eu vou estar invadindo o campo do advogado, daquele técnico, aquele cara que estudou, aquele que deve ser, aquele que deve orientar, aquele que deve levar a lei, né? É o operador do direito, ele que deve levar o direito à sociedade. Não cabe a mim, não cabe a Sejusc, mesmo porque nós somos vetados a isso. E aqui a gente respeita muito, né?
E, por vezes, a gente também se frustra, porque quando a gente faz isso, às vezes a pessoa vai procurar ou não procura, né? Ou procura defensoria ou não procura, e também volta de novo com a mesma pergunta. Então, as pessoas precisam mais. Eu chamo os advogados para que abram seus corações, né? Vejam, olha, que sociedade que a gente está plantando, né? Os senhores são tão capacitados, tão estudados, tão próprios para isso. Nós precisamos nos unir, a gente precisa juntar as mãos e a gente precisa, juntos somos mais fortes, a gente precisa disso, né? Nós somos um Sejusc aqui em Praia Grande até bem equipado no sentido de divisórias, salas, não é perfeito, não é a maravilha que eu gostaria que fosse, mas até que a gente não pode reclamar, né? A gente tem capacidade para 6 conciliadores trabalharem ao mesmo tempo. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Você não acha... Ai, gente, peraí, como é que faz para ver as perguntinhas? Vocês vão abrir para pergunta, depois eu vou respondendo? Como é que funciona? Aqui tem uma pergunta. Você que define se você quer que a gente já vá te passando as perguntas ou se você quer responder tudo no final, como que você quer o procedimento. Daniel, fala. Tá, pode ser no meio também, eu acho até mais interessante, né? Porque aí vai me dando norte, eu vou falando um pouquinho mais se eu esquecer de alguma coisa. Daniel? Cláudia, assim, você falou, então, como que o advogado pode ter acesso, ou seja, como que ele pode dar início a um expediente, né? Que no Sejusc é chamado de... que no Sejusc é chamado de reclamação. Uhum. Agora, minha pergunta é, que tipo de causa o advogado pode levar para o Sejusc para resolver? Tá. 90% de tudo que é distribuído na comarca, ou seja, a gente só não resolve os investigativos e os de perícias, né? Os periciais e investigativos. Pericial só IMESC, então é só DNA. Então, assim, uso capião. Arrolamento e inventário até deram a orientação para nós fazermos, mas o nosso juiz coordenador, por bem, graças a Deus, achou melhor não. Eu também acho melhor não, porque é investigativo, é perigoso, demanda uma técnica mais apurada para o processamento. Eu já fiz inventário, então eu sei que não é uma coisinha fácil, né? A gente acreditar só no que estão falando à nossa frente é uma responsabilidade muito grande. E interdição, que mais? E demais perícias, né? A gente não faz, mas a gente pode fazer desocupação, e nada que incida também tutela. Tutela não, né? Porque é uma decisão do juiz, quer dizer, no Sejusc, a priori o juiz, no primeiro momento, ele não está lá. O que está lá é a comissão de frente, é Cláudia e quem está ajudando ali, os colaboradores. Então, tudo que não for investigativo, que não seja perícia e não necessitar de uma decisão, de uma tutela antecipada, de uma decisão do juiz ali naquele momento, a gente não faz. Então, aí vem em contrapartida. Aí você fala, mas alimentos vocês fazem? Fazemos, definitivos, né? Porque assim, o juiz, quando entra com alimentos, ele vai dar os alimentos provisórios e depois a gente vai marcar audiência, não é isso? Então, o que se faz no Sejusc? Alimentos. A gente já marca audiência e ali vai ser resolvido tudo. E aí, dentro dos alimentos, a gente faz aquele apanhado, já deferido pelos juízes, tá? Tudo é passado para os 3 juízes, ou seja, os 2 juízes da família, o doutor Alessandro Bruschi também, que é o promotor, e para o doutor João. Tudo que é aprovado ali, a gente trabalha no Sejusc. Nada é feito sem um respaldo deles. Então, quer dizer, tem um respaldo técnico por trás de tudo que é feito no Sejusc de Praia Grande, tá? Então, assim, aí a gente vai decidir o quê? Tudo, né? Então, quando você entra com alimentos, que eu dei o exemplo do alimento, porque justamente tem esse caso da tutela, né? Da tutela antecipada, que são os alimentos provisórios. Então, você vai entrar com os alimentos, você já vai chamar outra pessoa e você vai ter aquela oportunidade. Muitas vezes, até numa audiência, a gente tem a oportunidade de deixar o casal, às vezes num divórcio no alimentos, sozinho. E até quando tem um advogado na sala, a gente pede, o senhor sai comigo, deixa um pouquinho, porque às vezes a gente vislumbra uma necessidade de, naquele momento, aquele casal discutir alguma coisa que eles não conseguiram se não fosse naquela mesa e sabendo que tem o nosso respaldo ali. Olha, tá todo mundo de olho aqui, mas tudo bem, pode ficar à vontade. E muitas vezes isso acontece. Isso é importante. Quando um advogado estiver com o seu cliente e ver isso, se deparar com essa situação, vai entender o que eu estou falando.
a necessidade, quer dizer, é um momento de compaixão nosso de dizer, poxa, se eles se pararem ali na porta para fora, da porta para fora, eles iam se bater, eles iam discutir, como é natural. Quando você está com raiva, quando você está angustiado, você não vai conseguir conversar direito com a outra pessoa, né? Mas a partir do momento que a gente dá um norte, a gente às vezes deixa e as coisas se assentam. Muito bem. Aí tem a tutela, eu estava falando dos alimentos, e tinha outra coisa que eu queria falar. Assim, a pessoa pede assim, guarda provisória, né? Entra com a guarda? Entra. E eu já explico, olha, com provisória aqui é impossível, porque é uma decisão do juiz e incide o quê? Na maioria das vezes, perícia. Né? Ou seja, que a gente não faz perícia, a gente não manda para o estudo social, nem psicológico, a gente não analisa nada disso. A gente vislumbra, às vezes, quando a gente vislumbra que há necessidade de perícia, a audiência é infrutífera. Essa é a garantia do direito da pessoa para que ela não caia na roubada de dizer, foi no Sejus que tem que fazer acordo. Não. Né? Então, assim, agora, aí a gente explica, se você vier aqui conversar, podemos decidir a guarda definitiva. Então, não tem meio termo. Aqui não tem decisão de juiz e vai decidir. Não. Como as pessoas são protagonistas dos próprios conflitos e das próprias soluções dos conflitos, é da mesma forma. Então, a gente não coloca um terceiro para decidir, né? Às vezes até vem com uma decisão lá, um processual, que o juiz até sentenciou, até teve acordo, sentenciou, ele manda para mediação. Isso a gente já estava conversando, não dá muito certo, porque depois que já decidiu, a maioria das vezes nem as pessoas nem comparecem para mediação. A necessidade, já se extinguiu a necessidade, não tem mais aquela, né? A necessidade da mediação é que as pessoas consigam tirar, né, aquela carga emocional para que elas consigam decidir da melhor forma possível. Se houve um juiz para decidir por ela, então já a carga continua a mesma, então nada mudou, né? Não há necessidade, não tem muito o porquê de ter uma mediação. Olha, vamos lá. A pergunta que está aqui no chat é da Graça. Ela colocou assim: você não acha, Cláudia, que a resistência dos advogados quanto ao seu convencimento diante dos MESCs é uma questão de fidelidade às crenças internalizadas durante os seus estudos universitários, que por si sós são profundamente históricos e combativos aos seus convencimentos? Uhum. Métodos alternativos de solução de conflitos, MASCs, né? Que entra a negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem também. A arbitragem é um método heterocompositivo, por isso que nós não vamos conversar sobre isso aqui. Sim, eu acho que de uns 3 anos para cá, né, que começou a se incluir nas faculdades a mediação. Aí alguns estudantes já estão tendo um pouquinho de conhecimento, embora essa inclusão eu ainda acho que está sendo pequenina demais para o tamanho do nosso trabalho, né, do Sejusques. Então, assim, a gente faz 5 anos do Sejusque de Praia Grande, nós nadamos contra a maré. Os advogados mais velhos, alguns já entenderam que tem que se atualizar e já estão entrando em uma outra vibe, ou seja, nem que não nos procure Sejusque, mas já entenderam que a arbitragem também é um novo caminho, né? As câmeras de mediação e conciliação, isso é interessante. Outros advogados da mesma idade até, mas tem isso sim, né? Fica enraigada a pessoa, o aprendizado dela, isso é natural, né? É por isso que eu digo assim, esse vírus, essa pandemia, ela veio para nos impulsionar aos novos conhecimentos, né? Novos sabores. Vamos experimentar novas coisas. A Terra parou. Parou. Agora, como é que a gente vai continuar? Aí fica o pensamento, né? Como é que você vai continuar? A Terra parou, todo mundo parou. Vamos continuar a mesma coisa ou a gente vai ter que mudar alguma coisa? Né? Aí vai de crença de cada um. Mas sim, como todos os cursos, todo mundo fala, né? Os mestres, os conhecedores da sabedoria, né? Os sábios e mestres, que o que é ensinado numa faculdade, ele fica mesmo
preso ao ser humano, né? Então, assim, mas eu fui preparado para lutar pelo meu cliente, né? Aí vai da forma que ele interpreta. Como é que você vai lutar? Você vai lutar com armas, com armadura, ou você vai lutar de uma forma pacífica, como Gandhi, e tentar uma nova forma de ver a sua luta, né? Eu trabalhei 8 anos na família, e como todos sabem, né, 4 como escrevente de sala, acompanhando ali o que o juiz falava, até os juízes substitutos e tal, e 4 anos como chefe do cartório. E a gente se depara muito assim, tem contestações e contestações, né? Poxa, é tão legal a pessoa ver uma contestação que ela ameniza, né? Tem advogados às vezes que amenizam a contestação, porque ela sabe que aquilo que ela escrever ali vai criar uma hecatombe tão grande, já está tanto sofrimento. Família é isso, né? Família é um negócio que é até estranho para a gente trabalhar, porque às vezes você chora junto com a pessoa que você está atendendo. Eu acredito que alguns advogados também, né, que atendem seus clientes no escritório, chorem junto, né? Porque todo mundo tem família, todo mundo tem sentimento. E as histórias são muito latentes, né? É muito sofrimento. A gente sente ali a energia do sofrimento. Ninguém está ali por, né? Eu consigo resolver lá fora os alimentos, para que eu preciso entrar na justiça? Tá tudo certo. Mas não, as pessoas vão ali, nos procuram porque elas estão sofrendo, né? Aí elas procuram o Sejusc por quê? Porque é o meio mais fácil, porque ela não precisa ir no escritório da advocacia, porque ela não precisa pagar os honorários para o advogado, porque ela vai lá e não tem custas. É isso. Então, como é que eu faço agora? Eu sendo advogada, eu não sou advogada, tá, gente? Estou falando assim, como é que eu faço agora sendo advogado? Vamos ver diferente? Dá para ver diferente? Né? No aperto, né? Quando a gente vê o aperto, a gente começa a trabalhar diferente para que aquele aperto seja mais amenizado para a gente, não é? Então, é isso que nos faz evoluir. A gente vê diferente, a gente transpor barreiras. Mas é tão difícil para mim, é tão, né, duro, eu estudei tanto para isso, e não sei o quê. Aí você faz uma contestação. Então, eu estava falando da contestação, para não fugir um pouquinho do tema da contestação. E uma vez, eu lembro que são vários causos, né? Causos. E uma vez eu lembro que uma pessoa era um divórcio e ela falou assim para a advogada: Nossa, mas eu não falei nada disso para a senhora escreveu coisas aí horrendas, eu não quero tudo isso. Então, assim, a advogada, na maior boa vontade, para defender seu cliente perante a vontade dela, que era ficar com os filhos, acabou que ela floreou demais, vamos colocar assim, floreou demais de uma forma que ela ficou incomodada, a própria cliente, né? Isso acontece com qualquer um que se dedica tanto a vou vencer, vou conseguir para você, né? Mas agora, hoje em dia, eu acho que isso caiu um pouquinho por terra, a gente não está trabalhando dessa forma, é mundial, não é uma coisa do Sejusc de Praia Grande, não é uma coisa que o Daniel faz, não é mais só meu, é nosso, é mundial, é uma coisa que está sendo trabalhada mundo afora. A mediação, ela é falada, mediação entre nações, ela é falada mediações entre grandes empresas. Então, a gente ouve isso todo dia no jornal, a gente vê notícias e reportagens, né? A gente não... É uma coisa que muita gente ainda não se acostumou e que eu gosto de sempre me policiar para falar, os envolvidos, a gente não fala mais partes, né? Porque parte a gente está partilhando uma coisa, a gente está separando. Então, assim, quando há um divórcio que não há criança no meio, não há filhos, se os filhos até são adultos, ok, tudo bem, cada um já tem sua vida, né? Mas quando o divórcio que tem filhos, são todos envolvidos. E mesmo assim, mesmo que os filhos sejam adultos, eu sempre costumo falar para o casal que os filhos deles vão ser crianças para eles pro resto da vida. E é o que eu falo aqui pro meu filho também. É pro resto da vida. Não adianta, vai ter 50 anos, 60, 80, Deus queira que a gente morra antes deles. Mas é isso que vai acontecer, né? Então, assim, qual é o prazer, a satisfação? Eu tenho muita satisfação quando eu consigo ajudar alguma pessoa, alguém, né? Quando a gente vê assim, a gente não é nada nesse mundo, mas quando a pessoa vem para você e fala muito obrigada. Teve uma senhorinha, né, a dona Mariazinha, nossa, gente,
Era uma senhorinha, né? Só ficou Mariazinha, mas para ninguém saber quem é. Mas ela conta a história dela para todo mundo, porque tem assim, é o sigilo. Eu não vou contar a história dela, tá? Mas ela já estava um tempo sem ver os netos, tal. Bom, não vou contar a história dela porque é sigilo. Embora. Embora vocês não saibam quem é, que às vezes a gente comenta alguma coisa, mas sem saber, sem dar nome ao santo. Ela me parou no macro. Meu marido está aqui para não me deixar mentir. Ela me parou no macro para agradecer profundamente a nossa ajuda. A única coisa que a gente fez foi colocá-la perante a quem ela, de direito, a quem ela queria conversar, que ela não conseguia. Foi a única coisa que a gente fez. O trabalho todo foi feito por ela, quer dizer, pela boa vontade, né? É simples. E assim, e você vai conseguir isso aonde? Na sala do juiz? Às vezes nem no seu consultor, no seu consultório, não, desculpa, no escritório. Às vezes consegue até no escritório. Você precisa de um ambiente neutro. Ninguém vai na casa do outro para conversar e vai conseguir conversar se você está brigando. Sabe? Eu venho de uma família que tem 6 filhos, né? Minha mãe teve 6 filhos, tá? É assim. Um tá brigado com o outro. Nesse momento em especial, tem alguém brigado com alguém. Eles não vão na casa do outro pedir desculpa. A pessoa sabe que está errada. Sabe que desculpa, tá aquela caca. Mas não vai. Entendeu? Mas qual era o caminho? Ah, mas eu posso ir no Ser Justo? Pode. Mas no caso da minha família não vai também. Entendeu? Vai ter que ser de uma outra forma. Vai ser comendo pelas beiradas. Mas isso acontece em todas as famílias. E sempre o cara que está errado está certo, ou sei lá, né? Eu não costumo dizer está errado e está certo. O que é está errado e está certo? Para mim não é a mesma coisa que para você. Quem que está errado? Eu que estou tentando convencer vocês de ir para o Sejusc, ou vocês que estão tentando me convencer de que o Sejusc não é a solução, né? Não estou dizendo todos, tá? Estou falando alguns. Ninguém está errado, né? Ninguém estuda a vida inteira, que nem os que se dedicam, né? Saiu da faculdade, quem tem uma faculdade não tem nada, quem tem uma pós não tem nada, quem tem um mestrado não tem nada, e é sempre assim, você vai, né? Quem que está errado? Ninguém. Porque eu estou certo dentro daquilo que eu acredito. Todo mundo que chega para nós também. Quem está ali sentado, aí você fala assim, ah, mas eu acho, eu penso, internamente, eu sempre vou pender para um lado, mas não posso, eu como conciliadora, eu não posso exteriorizar isso, né? E não ser. Então, é uma luta horrenda mesmo para quem é conciliador. Porque as suas referências, às vezes você está lidando ali com um cara que, sei lá, é bandido, é isso. Não cabe a mim julgar. Não foi eu que casei com ele, entendeu? Mas é uma luta interna muito grande naquele momento. Mas a gente tem que ser imparcial, a gente tem que ser neutro. E a gente tem que ver as pessoas, não como a gente vê a nossa família, porque a gente sempre está em guerra com a nossa família. A gente tem que ver as pessoas de uma forma diferenciada. Então, todas as vezes, todos os momentos da nossa vida, a gente tem que, sim, evoluir para uma forma diferenciada. E é isso. Como é que você quer continuar exercendo a sua função? Dessa forma como você sempre exerceu ou tentar experimentar uma forma diferenciada? O convite que eu faço para os conciliadores é isso. Tente, experimente. Não 1, 2, 3, porque às vezes aquele 1 é aquele azarento, né? Aí eu costumo dizer que tem autos ali que a gente distribui que tem um X nas costas. É incrível, mas dá tudo errado. É chuva que ele não consegue ir em audiência, daí você redesigna, acontece um outro acidente, aí você redesigna de novo. Tem coisa assim que não dá, tem X nas costas, e tem uns que são mesmo, tem uma energia do caramba. Mas tente 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não deu, achou realmente que não foi legal? Ok. Volte a fazer o que você fazia, mas experimente. Tudo na vida a gente tem que experimentar, né? Jiló. Tem jiló, já experimentei umas 5 vezes. Eu até gosto de jiló, depende do tempero, mas se a gente não experimenta, como é que você vai saber se você gosta? Aí eu falo assim, ah, mas eu caí com o mediador, o conciliador, que eu não gostei dele. Tá, outra vez, vamos experimentar de novo, tá? Caí com outro. Poxa, esse aí já tá, né? Oh, que bacana, olha aí, ó. Pensa que nem eu, sabe? Eu acho que tudo é uma questão da gente experimentar. O que vai acontecer depois dessa pandemia, só por Deus, né? Eu estou muito preocupada com isso, porque a gente não tem material humano, como eu falei para vocês.
E vai vir uma avalanche de reclamações, de coisas. Muita gente está comprando por internet, muita gente não vai receber. Muita gente vai receber aparelho que não vai estar funcionando. Então, a gente vai ter problemas com isso. Muita gente está tendo problemas, vocês sabem muito bem disso que está dando nas reportagens, de divórcio. Muita gente está sem ver os filhos, embora os juízes determinaram as guardas e as visitas, mas as mães não estão deixando por medo do vírus. Então, assim, na hora que essa pandemia acabar, o negócio vai pegar feio, né? Mas como é que tem eu não lembro até de quem que é isso. É assim, se você quer ir longe, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá com todo mundo, não é isso? Eu não lembro de quem que é. O Daniel deve saber de quem que é. Então, assim, por que não unirmos nossas forças, né? Por que não? Tá parecendo assim, que eu estou fazendo um vídeo apocalíptico, não é? Vamos unir nossas forças, pessoal, para pegar a primeira nave espacial que pairar nas nossas cabeças. Cláudia, posso fazer outra pergunta para você? Sim. Então, assim, pela primeira resposta que você deu, eu consegui compreender que o Sejusc admite causas cujos direitos são disponíveis, ou então aqueles cujos direitos são indisponíveis, porém admitem transação, certo? Certo. Agora, qual é o valor da causa que eu posso fazer reclamação no Sejusc? Então, não tem valor da causa, né? Muita gente confunde com juizado. Não tem, é de 0 centavos a R$1 bilhão. Eu boto 1 bilhão porque teve um lá, um só, o ajuizamento que a gente fez, que ele pediu 1 bilhão de indenização, né? Sei lá, vai passar a vida inteira executando para conseguir. O juiz não consegue nem barrar pelo Renajude, nem nada, porque quem que tem 2 bilhões, né? R$1 bilhão, 2 bilhões. Então, assim, não tem valor da causa, não tem custas, e tem agora a Resolução 809 de 2019, que reza a remuneração, que é uma valorização do conciliador, né? Ressaltando que é muito importante dizer que nos casos de mediação, às vezes a gente está numa conciliação de família e a gente vislumbra a possibilidade e a necessidade de uma mediação. Nos casos da mediação, a gente não cobra pré-mediação, porque a pré-mediação é o aceite ou não, tá? Porque muitas vezes também algumas pessoas confundem, acham que no dia que elas vão se apresentar ali, ficar aquela primeira hora para ver se aceita, porque vai ser explicado tudo para ela, como é que vai ser, como é que vão ser as sessões, se elas aceitam, se elas têm disponibilidade, como é que vai ser feito. Então, assim, aí a pessoa aceita ou não. É tudo voluntário, quer dizer, ninguém é obrigado a ficar numa conciliação, ninguém é obrigado a ficar numa mediação, né? Para vocês verem, olha só que coisa interessante, né? O Sejusc, ele possibilita isso, ele possibilita que você seja protagonista a partir do momento, até no momento que você é convidado, que a gente não faz intimação. Para que isso? Para que a pessoa se sinta confortável. Ela não está sendo obrigada a comparecer no juízo. Ela está sendo convidada. Então, você está dizendo para a pessoa, olha, entendeu? Você não precisa vir com 10 pedras na mão. Você pode vir para conversar. Entendeu que a gente vai sentar aqui? A mesa é redonda. E todos estão no mesmo patamar, quer dizer, o conciliador e as pessoas. Então, não tem esse negócio do juiz que eu estou presidindo, não tem isso, né? Nós somos ajudantes das pessoas para que elas se achem. A gente só pontua algumas coisas, a gente não está lá para definir, mas você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. A gente não vive a vida delas, né? Cada uma tem uma realidade diferente e que mesmo que eu vá conhecer por me contarem, eu nunca vou saber no real o que a pessoa passa na vida. Então, esse protagonismo ele vem desde o momento que você é convidado, né? Você vai lá falar assim, poxa, que bacana, eu vou resolver minha vida. Eu não vou botar na mão de ninguém. Né? Mas qual é o papel do advogado nesse momento? Mas eu vou levar o meu advogado porque ele vai garantir que qualquer coisa que a outra pessoa me ofereça vai estar dentro da legalidade e eu vou conseguir executar se eu precisar. Então, assim, é a garantia da legalidade. Isso é muito importante, o advogado. É o empoderamento do advogado para garantir a legalidade, sabe? Tecnicamente, tem coisas até que muitos conciliadores, eu digo assim, que eu sei muita coisa por 30 anos de judiciário e 22 de comarca, 23 agora de comarca em abril.
Então, assim, a gente acaba aprendendo por osmose. Eu digo que eu não fiz faculdade de Direito, fiz outra faculdade, mas a gente acaba fazendo uma faculdade de Direito por osmose, tanto tempo no judiciário. Mas tem muitos conciliadores, por isso essa multidisciplinaridade. Eles não são, nem a maioria não é advogado, nem tem conhecimento jurídico. Então, às vezes, até tem muitos conciliadores que não sabem e nem sabem direcionar subjetivamente, ou, assim, de uma forma leve, né? Que não tendencione, ele nem sabe direcionar, porque às vezes a gente, sabendo do direito, a gente até de uma forma leve e não tendenciosa, a gente consegue ali ir contornando, mas eu pago R$100, aí você mostra assim, mas R$100 olha só como é que é, tá vendo? Olha quanto você vai pagar por dia, não sei o quê. Então, assim, a necessidade do profissional do direito, do operador de direito ali, para dar aquele respaldo, para dizer, não, posso falar com o meu cliente? É assim, ó, isso. Aí o cara está ali representando um só e o outro está assim. Posso ajudar a senhora também, né? Por que não? Certo? Mas eu que estou te pagando. Tudo bem. Se você não deixar, ok, tudo bem, tranquilo, né? Eu acho que a gente tem que respeitar também. Fala assim, eu posso só dar uma orientação para ela que ela está precisando, né? A outra pessoa. Isso demonstra, para o próprio profissional do direito, demonstra o quão ele é evoluído no sentido de, por que não? Eu estou ajudando. Eu não estou aqui só para brigar. Eu não estou aqui para quebrar o pau. Eu não estou aqui para fazer uma contestação para que você crie um problema maior. Principalmente eu falo assim nas áreas de família, que eu estava falando da contestação, é muito triste. Porque ali naquele momento, na frente do juiz, é legalzinho, né? O advogado vai, ele apresenta, ele é o porta-voz. Perfeito, ele está fazendo a função dele. Às vezes um advogado muito dedicado acaba numa contestação muito controversa. Ok, está fazendo o papel dele. Sem tirar o valor daquele advogado que ele está fazendo o quê? Ele está mostrando para o juiz, mostrando para o próprio assistido dele, que ele não poupou esforços nem tempo para procurar jurisprudência, para procurar meios dele ganhar aquela ação, né? Então, isso é louvável, o advogado que se esforça. Mas acaba que aquilo vai causar um problema muito maior, principalmente quando se tem filho, porque acabou a audiência, o juiz determinou, o filho continua. Né? O filho tem 10 anos, 11, 12, 13, 14, 18, ele vai continuar. E aquela espiral de conflito, o que foi que eu, quanto ser humano, advogado, ser humano, ajudei aquela família? Eu ajudei tecnicamente, nos meus conhecimentos, mas atrelado à faculdade que eu cursei. Eu não abri a minha mente para os MASCs, né? Métodos alternativos de solução de conflitos, que tanto se fala e estão sendo provados cientificamente que dão resultado para uma sociedade mais pacífica, uma sociedade menos beligerante, de uma sociedade de entendimento, que as pessoas, num dado momento, elas não precisam nem procurar outros, elas sabem, elas aprendem a conversar, né? Isso não vai impedir que eles entrem com outras ações mais pontuais, técnicas, que vão precisar realmente daquele advogado que entre no judiciário, que é uma desapropriação, como é que fala? São ações que eu nem tenho mais contato, então para mim fica difícil. Não é só desapropriação, quando você vai entrar no imóvel, como é que é? Daniel, me ajuda aí. Integração de posse. Então, assim, não vai faltar, né? E em contrapartida, ele pode estar fazendo esse serviço no Sejusc também, né? Que também não vai faltar. Então, a celeridade, ela se dá no momento que você dá a entrada ali, né? No e-mail que seja, tá? Você mandando um e-mail para mim, eu mando o formulário, você traz o formulário, eu distribuo, faço a cartinha, mando o formulário de volta com o número e data da audiência. Perfeito, não precisou sair do escritório, tá tudo feitinho ali, tá distribuído. Você veio só no dia da audiência e você vai cobrar aqueles honorários, né? Que daí já não me compete comentar. Você vai cobrar o que tem que cobrar e acabou. É o mesmo serviço, só que é um serviço diferenciado, é um serviço técnico, é um serviço muito mais inteligente, no meu ver, né? No meu pensamento, eu acho que os meus conciliadores também. Por quê? Porque o advogado, ele não vai ter aquele desgaste que ele tem quando ele judicializa, né? Outro dia, uma advogada, ela perguntou para mim, poxa, Cláudia, como é fácil aqui?
Porque realmente é um desgaste. Você tem que lembrar dos prazos. Eu já trabalhei em escritório de advocacia, sei que você tem que ter as pastinhas, você tem que pegar cada pastinha, tem uma história, então você tem que dar sequência àquela história, você tem que lembrar dos prazos, você tem que, às vezes o juiz ele despacha para você emendar alguma coisa, aí sai no diário oficial, você tem que sair correndo, entendeu? Então, tudo isso é um estresse gerado que poderia ser evitado. Em muitas ações que não precisariam ser judicializadas, podem entrar pelo Sejusc, né? Ah, mas aí eu tenho outros processos também que já estão nas varas. Perfeito? Por que não manda para o Sejusc? Vamos tentar uma conciliação? Já está na vara mesmo. Os seus honorários estão garantidos, você já é o contratado. Qual é o medo de se mandar para o Sejusc? Resolve-se ali de uma forma integral, né? As pessoas saem satisfeitas. E num dado momento, acredito que, né, vejo lá para frente, eu acho que num dado momento nas nossas vidas, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, que diferença, né? Tudo que é novo assusta, mas que diferença. Agora as pessoas já me procuram, já falam assim, vamos lá para o Sejusc? Que diferença. Então, Cláudia, né? o Dr. Marcelo também quer te fazer uma pergunta. Uhum. Elaine, podia abrir o microfone do Dr. Marcelo? Ah, está aberto. Opa, fechado. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui contigo. Ai, doutor Marcelo. Ouvindo aqui um pouquinho do seu conhecimento, como você teve essa disponibilidade de compartilhar conosco, né? Ah, imagina, doutor Marcelo. Vou cumprimentar aqui o doutor Daniel pela escolha da bela palestra, a doutora Morgana, a doutora Flávia Mota, representando a diretoria, através de quem eu cumprimento todos os colegas aqui presentes que estão acompanhando a videoconferência. Bom, o Sejusc, um mecanismo extremamente célere de solução de conflitos, é a vanguarda no mundo, essa metodologia, né, de conciliação, né, em virtude da sua rapidez, em virtude do baixo custo, né? E é uma realidade e deve ser encarada aí pelos colegas como mais uma ferramenta que vem a agregar na solução dos conflitos e dos litígios. Cláudia, eu queria que você, não sei se você tem esses dados aí, pelo menos aproximados, para que os colegas saibam da importância do Sejusc aqui na nossa comarca. Você sabe dizer para nós quantos litígios foram solucionados no Sejusc aí no último ano, aí, em 2019? Não, eu sou terrível de números, mas eu posso dizer para você a porcentagem, tá? É o seguinte, quando é pré-processual, né, que não judicializou, tanto pré-processual, tanto os advogados, que aumentou bastante a procura por advogados, de advogados para o Sejusc, tá? Nós temos pré-processual no CIVES, acordo é 40% em média, no Sejusc é grande. E família, nós temos cerca de 90%. Mediação, quase 100%, né? Porque a maioria das mediações, elas chegam, quando as pessoas aderem à mediação e comparecem, elas acabam, depois de 3, 4, 5 mediações, elas fazem um acordo, e muitas vezes também com advogados, né? Porque a primeira mediação é pré-mediação, que não é cobrada, deixar bem claro. A pré-mediação, ela é feita com os advogados das partes, quando tem, tá? Ela não é feita só com as partes, todos têm que concordar, é voluntário, quer dizer, todos têm que ter aquela voluntariedade de participar. Então, as mediações dá quase 100%. As conciliações família, que a gente usa também ferramentas técnicas de mediação, dá 90%. E as processuais, que são juizado e às vezes cíveis processuais, a gente não está chegando a 15%. Muitas vezes, dos juizados, há de se dizer que muitas vezes por conta dos advogados mesmo. Eles chegam, eles falam, não tem acordo. Ah, mas podemos conversar? Não tem acordo. Então, assim, a gente faz aquela abertura, né? Mesmo a pessoa chegando na porta e fala, não tem acordo. Muitos advogados chegam e falam, não tem acordo. Judicializou, ele não quer acordo.
né? Eles deixam bem claro isso. Já judicializamos, só que por força do novo CPC, tem que passar pelo Sejusc, que é a conciliação. Aí vai para a instrução, debate e julgamento, que é frustrante, né? Assim, aí vai lá, o juiz já faz aquele pré-conciliação antes da instrução, né? Aí muitas vezes eles fazem acordo, né? Então, por que não fez um Sejusc? Porque queria mostrar que o Sejusc não é nada, não tem muito, né? O mesmo juiz que faz a pré-conciliação lá em cima e faz a oitiva e faz a instrução é o mesmo que vai homologar e vai ler se está tudo certo. Quer dizer, nada vai ser feito, a revelia dele, a falta de documentos, nada disso, a gente confere tudo. E o juiz também. Quer dizer, se ele verificar que não foi nada, que foi alguma coisa fora ali do parâmetro que deveria ser do judiciário, ele vai vetar. Então, a gente fala, por quê? Né? Teve um dia que o juiz mandou subir na mesma hora, a pessoa não, estava com o advogado, não vou fazer. O juiz falou assim, então manda agora para cima. Foi um dia lá que ele estava fazendo um teste das audiências que estavam sendo infrutíferas, mandava para cima. Mandou para cima, na mesma hora o cara fez acordo. Sabe? Para mostrar que assim, olha, não nada, né? É uma desvalorização do próprio profissional, que muitos, poucos, não seja os pré-grande, mas alguns são advogados, como o Daniel, como a Vanessa, como o Ademar. Eu chamo pelo nome porque no Sejusc que entrou pela porta de dentro, a gente não chama de doutor, tá? A gente chama pelo nome que são conciliadores. Então, assim, eles são advogados e eles ainda se capacitam para serem mediadores e conciliadores e não param de fazer cursos. Quer dizer, o Daniel, por exemplo, agora fez uma pós, né, Daniel? Então, em outra pós, mediação, quer dizer, não para. E todos eles estão estudando, né? Eu também, todo ano eu estou fazendo pelo menos um curso, nunca deixei de fazer curso ligado à mediação, à conciliação, porque eu acho que para você gerenciar um setor, você tem que saber do que se trata e saber o que está sendo feito ali, cobrar das pessoas e discutir. E é por isso a gente faz as reuniões periódicas para não sair do foco e sempre estar alinhado. Então, tudo isso a gente não entende. Os processuais têm uma condição de conciliação tão baixa. E às vezes a gente vê realmente que não é por falta de vontade dos próprios advogados que ali estão, porque eles querem mostrar que eles judicializaram, então, entendeu? Então eu acho assim que há de mudar essa concepção deles para convencimento da pessoa que eles estão representando. A partir do momento que eu vendo um peixe, né, colorido, daquela cor ali, e digo para ele, ó, é fresquinho, e o peixe não é fresquinho, o cara acredita. Agora, na hora que eu falo assim, olha, a realidade está aqui, tá bom? O peixe não é tão bonito, mas você pode fritar que não vai cheirar que ele é o peixe, ele realmente é fresquinho. E a gente tem que mudar agora a nossa concepção. Ele não é tão bonito, tão floreado, não vai ter tantas folhas, mas ele vai ser o melhor para você, vai ser o mais saudável. Você está entendendo? Então, assim, como eu falei na outra palestra lá da Cariane, é trocar as lentes, né? Usar um pouquinho, roubar um pouquinho da justiça restaurativa. A gente tem que trocar um pouquinho as nossas lentes, a gente tem que experimentar coisas novas, a gente tem que ver que nos impulsionou para o século XXI. A videoconferência, essa forma de fazer palestra, de fazer as lives, quando que eu ia adivinhar fazer um negócio desse, vocês, né? Quando? Quando foi isso? Quando isso começou? A Terra teve que parar, né? Porque antes a gente não pensava nisso, né? Às vezes um ou outro fazia, a gente via, mas a gente não se aventurava. Então, tudo é uma questão da gente transpor barreiras, a gente se aventurar, e isso é muito bom. E olha, quem experimenta, eu falo por mim, tá? Que sempre estou experimentando essas loucuras. Transpor barreiras, aprender coisas novas, desbravar, né? E eu digo assim, aprender coisas novas porque eu adoro artesanato, minha vida é artesanato e eu estou aprendendo coisas novas, agora fazendo máscara, tudo quanto é tipo. Então, assim, é uma satisfação imensa, a gente se sente empoderado, a gente sente que a gente tem um ser pensante dentro dessa cabeça, sabe? É muito legal. Às vezes, quando eu fui fazer a faculdade, até fiz a faculdade agora, depois de velha, eu tinha uma concepção de faculdade, eu não fiz até agora, não vou fazer, eu não vou conseguir. E, de repente, foi muito bom, porque eu percebi que eu sou capaz de coisas novas, e todo mundo é. Então, assim, a gente modificar um pouquinho a forma como está sendo feita, menos mecânica, né? Vamos desbravar, mas dá trabalho, né? Tudo dá trabalho. Aprender a abrir essa ferramenta deu um trabalho lascado. Aprender
a mexer no Teams, que agora a gente tem que aprender. Então, assim, a semana inteira a gente está em reuniões e aprendendo aonde está isso, aquilo, o que clica aqui para não perder, porque a gente vai ter que gravar o início das audiências, o final das audiências. Então, quer dizer, para o meio não, porque é sigiloso, mas para garantir a aceitação, garantir que as pessoas realmente concordarem em fazer videoconferência, né? E eu acho que essa tendência que futuramente vai ser só por videoconferência. Outra tendência, o home office. Quando que eu ia imaginar? Então, a gente tem que... Tudo isso a gente tem que se adequar, né? A mãe, a dona de casa ali que tem uma criança pequena, eu não tenho, mas aí a criança está chorando, aí não sei o que, a mãe está aqui e você tem que trabalhar. Então, é trocar as lentes, é ver de outra forma. Vamos embora? Então, a gente tem que fazer de outra forma? Vamos fazer isso. Olha, daqui para cá você não vem porque a mamãe está trabalhando e vamos embora, né? Vamos para frente. Não tem como voltar atrás, né? Os números que você passou são extremamente expressivos, né? E mostram a importância... Só um instantinho. E mostram a importância do Sejusc na realidade da solução de conflitos. Eu não imaginava que atingisse 90% aí nos casos de família, né? 40% foi o índice que você passou para as questões pré-processuais cíveis, pré-processuais, cíveis, né? A maioria sem advogado. São números extremamente significativos e mostram a importância e colocam uma pá de cal aí na questão de ser uma ferramenta funcional, né? Fica evidente aí diante desses números que é uma ferramenta extremamente funcional e deve ser utilizada aí cada vez mais pelos advogados na busca da solução de conflitos, né? Então, no rápida, site do TJ... eficaz e é segura. No site do TJ, numa aba mediação, eles têm lá a revista da mediação, né, do NUPEMEC, informando todos os valores, quantos foram no Estado, tudo que foi julgado, tudo que passou no Sejusc, né, e deu o acordo e foi homologado. Então, isso é muito importante, né? Porque, assim, eu sou terrível com números, eu nem consigo decorar, nem nada disso, eu tenho uma colinha aqui, mas não com números, né? E eu não gosto de me apegar a números, porque eu falo para você, doutor, desculpa, o senhor, o seguinte... Estamos entre amigos aqui, Cláudia. Fica então, tá tranquilo. No Sejusc, eu não gosto de pensar que eles são números. Por quê? Porque, às vezes, um acordo, ele não vai... Um não acordo, vamos colocar assim, um não acordo, ele não vai refletir a realidade. Por quê? A planilha não reflete a nossa realidade, embora seja feita rigorosamente, porque, às vezes, uma infrutífera, ela tem um gostinho de frutífera, entendeu? Às vezes, uma desistência, ela tem um gostinho de frutífera, tá? Já tivemos casos da pessoa desistir, outra pessoa tem frutífera, vai? E daí um mês, não sei o quê, ela chegar para nós e falar assim, olha, você não acredita o que aconteceu. Nós elaboramos um acordo só entre nós. Então, assim, aquele trabalho que foi elaborado para abrir audiência, para fazer audiência, que o conciliador ele é incansável mesmo. Graças a Deus eu tenho uma equipe top, que eles não têm pressa de dizer assim, é que nem consultório médico, o próximo, não. Eles são incansáveis, então eles abriram, eles apresentaram as técnicas, eles mostraram a fala mansa, eles mostraram para a pessoa como pode ser resolvido aquilo, aí deu infrutífero, ok. Todo aquele trabalho que ele teve reverberou de alguma forma na vida daquelas pessoas, mesmo que não tenha sido tecnicamente, né, como a gente diz assim, na planilha, os numerais não tenham batido como frutífera. Muitos são gostinho de frutífera, mas são infrutíferos, e muitos são. Sabe? Agora, a gente percebe o que é importante frisar isso. Quando está com advogado, que judicializou e está com advogado, a gente tem que rezar para realmente o advogado entender que a gente não está lá para competir com ele. O Sejusc não está competindo com o advogado, gente. Eu ganho só o salário de escrevente-chefe, eu não ganho nada mais por produção, tá? Então, quer dizer, eu ainda chamo para mim, a única coisa que eu quero ver é um futuro em que a maioria das judicializações não existam, que estejam todos no Sejusc, que os juízes sejam
extremamente hiper mega blaster técnicos, que é o que eles são, assim, no sentido de não tem que ficar fazendo audiência de conciliação, eles têm que fazer instrução e julgamento, eles têm que julgar, eles têm que ter condição para mostrar a qualidade que eles são formados para isso. E os advogados também, né? Então, assim, para que eu preciso perder tanto tempo com prazos, com certas judicializações que eu posso resolver mais rápido? Para quê? Então, não dá para entender. A gente que já fez vários cursos nesse sentido, né? Então, eu acho assim, está na hora já dos advogados, todos, fazerem pelo menos um curso para entender do que se trata, né? Porque no começo do Sejus, que confesso, para mim também foi uma surpresa, para todos, né? Há 5 anos atrás. É uma utopia, mas eu gosto de desafios. Eu vi essa utopia como um desafio. E, de repente, essa utopia ela se transformou numa realidade. Porque no início era uma coisa assim, ai Deus, será que a gente vai falar um negócio desse, né? E de repente a gente começou a ver os resultados. De repente nós tivemos uma mediação, que eu não vou nem falar que profissão que era, né, Daniel? Que não foi o Daniel que fez, mas nós tivemos uma mediação, mais de 4 mediações, de dias de mediação, que a pessoa chegou para mim, era um divórcio, e falou assim, eu queria muito agradecer a senhora e a toda a sua equipe, porque eu cheguei num ponto que eu comprei uma arma e eu ia matar minha esposa. Então, assim, e hoje eu não penso mais nisso, eu penso no meu filho. E isso aí me tocou muito, sabe? Porque toca a gente, né? Era uma família que ia assim se esfacelar. Era uma criança que estava no meio de tudo aquilo. E a mediação fez com que eles entendessem que cada um é um e um precisava respeitar o outro por conta do fruto deles, né? Só. E cada um com a sua vida. Essa mediação foi forte. Essa daí que ele chegou, eu falei, puta merda. Desculpa. Sabe? Essa daí foi bem impactante, digamos assim. E no Sejus que é isso, cheio de emoção, né, Daniel? Somente família, todo dia é um flash, né? Fala alguma coisa, Daniel, pelo amor de Deus. Cláudia, a Vanessa está obrigado pela sua resposta. Obrigada. Você sempre bastante técnica nas suas colocações aí, né? E está sendo um prazer te ouvir aqui, viu? Obrigada, doutor Marcelo. Bom, lembrando a todos que pode colocar o nome, o endereço de e-mail aí no chat para poder depois receber o certificado. Cláudia, a Vanessa está querendo fazer uma pergunta para você. Alguém puder abrir o microfone da Vanessa Stringer? Vanessa, pode falar. Oi, tá ouvindo? Oi, Cláudia, obrigada por todos os seus esclarecimentos. Queria que você falasse um pouquinho para os advogados a respeito da celebração de acordos no Sejusc, porque às vezes alguns advogados ficam um pouco preocupados no sentido de poder ou não celebrar acordos parciais e discutir aquilo que não consegue chegar numa composição, discutir isso depois no judiciário. Você poderia esclarecer melhor esse ponto para os advogados, por gentileza? Tá. Os acordos parciais, em geral, eles não são feitos no Sejusc, tá? A não ser que tenha, assim, um divórcio e uma partilha, aí você deixa a partilha para resolver no judicial, pode ser também. Porque, às vezes, deu muita controvérsia essa história de partilha, porque, eu não sei se foi ano passado, ano retrasado, foi vetada a partilha no Sejusc, né? Porque alguns advogados achavam muito periclitante e tal. Bom, como eu falei para vocês, os termos, eles são feitos, primeiro a gente faz uma pesquisa. Como eu trabalhei muito tempo com o doutor Carneiro, então a gente faz uma pesquisa com os juízes das famílias, então eu sempre estou antenada com o que está sendo feito lá, com os juízes das famílias, primeira e segunda família, com o doutor Alessandro Bruschi, que é quem verifica os nossos autos, a maioria dos autos de família, então quer dizer, se não passar por ele, a gente vai perder a audiência, então eu procuro fazer tudo nos trinques, né? Para que não ocorra isso. Aí houve esse probleminha de não fazer partilha e depois eles voltaram atrás, no PMF voltou atrás, podia fazer partilha. Só que nesse ínterim,
a defensoria reclamou com os juízes da família por que não estava fazendo partilha no Sejusc, porque não tinha o porquê não fazer partilha, né? Quando a gente verifica que a partilha é meio calombuda, né, como eu falo, assim, muito complicada, né, maior complexidade, a gente orienta as pessoas a procurar um advogado mesmo. Agora, quando as partilhas são partilhas básicas, né, às vezes é só posse, ou é a partilha do imóvel, ou é a partilha no financiamento, quem que vai arcar com o financiamento, como sempre foi feito nas famílias, então é uma coisa que não vai ter prejuízo, né? O prejuízo quem tem sou eu, porque depois eu tenho que fazer a carta de sentença para eles registrarem o imóvel. Então, para mim, seria ótimo não fazer partilha nenhuma, não fazer nada que incidisse em expediente depois. Ok, mas se a gente pode ajudar, por que a gente vai empurrar para a justiça? Então faz tudo lá, né? Então a gente não tem muito, né? Que se a gente fazer um divórcio, não resolver o alimento da criança, a guarda, a visita, a não ser que realmente não dê para resolver. Às vezes a pessoa tem um entrave, é que nem eu disse para vocês, como é que eu vou resolver? Por exemplo, se eu fosse o juiz, como é que eu vou resolver se eu não sei como é que a pessoa vive? Às vezes ela tem um entrave ali, um problema até pessoal, um problema de uma barreira para ela mesma aceitar aquilo. Como é que a gente vai impor alguma coisa? Não, porque a guarda tem que ficar assim, não, porque a visita tem que ficar assim. Então a gente não pode impor. Né? O cuidado que a gente tem no Sejusc, que eu sempre estou falando com os conciliadores, é a gente nunca não, né? Evitar fazer as guardas compartilhadas. Por quê? Porque no Sejusc, em contrapartida, tudo isso que eu estou falando, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente faz um acordo. Porque é uma responsabilidade, porque a gente sabe que qualquer cisquinho, alguém, um advogado, alguém vai levantar aquele cisco e vai questionar para o juiz. Isso dá trabalho, né? Da gente tem que ficar respondendo. Então, a gente tem esse cuidado de evitar, de explicar para as pessoas, né? Porque quando a gente faz uma guarda compartilhada, o juiz fazer é uma coisa, a responsabilidade é dele, ok? É ele que manda. O conciliador fazer é uma coisa complicada, porque as pessoas precisam de mais esclarecimento nesse sentido. E às vezes a gente não pode dar, porque daí a gente entra também na seara do advogado, do conhecimento técnico do direito, do operador de direito. Não tem como, né? Então a gente evita. A gente orienta, fala para a pessoa, olha, se vocês realmente insistirem na guarda compartilhada, é bom então vocês deixarem. A gente até orienta o seguinte, não quer judicializar agora? A gente redesigna, vocês vão lá, consulta o advogado, se quiser traga o advogado aqui, a gente conversa novamente sobre isso, vai digerindo. Então, outra necessidade, vocês veem, seria perfeito se não seja, se todos Sejuscs, né? Mas se o nosso Sejusc tivesse um advogado ali de plantão, houve um probleminha ali, uma dúvida, uma insegurança, mas é só aquilo que está barrando para fazer o acordo, que a gente sabe que não é um acordo absurdo pela experiência. Mas aí o advogado está lá de plantão. Então, você pode ir lá para o advogado, aquela salinha ali que a gente fez para ele com todo carinho, porque eu vou fazer todo possível para o advogado teu. Ótimo, vai lá, daí conversou com o advogado, voltou, que nem no JEC, seria ideal, o advogado de plantão. Aí o advogado, que é o profissional de direito, é a pessoa capacitada, qualificada para isso, ela pode sim dar essa orientação e a pessoa voltar com muito mais segurança. Ou mesmo até o advogado participar da audiência para verificar o que está sendo falado e posto para aquela pessoa, entendeu? Porque é bem complicado. A gente faz as reuniões periódicas justamente para eu passar esse lado crítico, né, do direito para os conciliadores que não são do direito, porque eles não têm essa destreza de saber dar a volta por cima, de saber contornar e de uma forma com que a pessoa não se sinta insegura naquele momento que ela mesma precisa decidir a própria vida, né? Porque a partir do momento que ela decide a própria vida, principalmente quando tem uma criança envolvida, a qualidade de vida daquela criança, ela vai ser preservada. Ou se não integralmente, pelo menos uma boa parcela dela vai ser. E aquele indivíduo que está sendo preservado no seu crescimento, com a qualidade dos pais, a qualidade do amor que os pais estão dando para ele, é aquele indivíduo que a gente está formando para a sociedade futura.
Não o cara beligerante que vai sair no meio do trânsito atirando em todo mundo, mas é aquele cara que vai ser sensato. Vai falar, poxa, nós batemos, ok, vamos pegar o telefone de todo mundo, a gente resolve aí quanto vai pagar e tudo bem. É esse, então o intuito é assim, a disseminação da cultura da pacificação dos MASCs, né, dos métodos alternativos de solução de conflito, é para a gente vislumbrar esse indivíduo que vai ser o futuro, é o futuro indivíduo, o futuro advogado, é o futuro, entendeu? Não é o cara que vai sair brigando com o juiz, porque é o que a gente está vendo, brigando e batendo, e brigando com outro profissional, colega, porque a gente vê muito disso também. Não, é a sociedade, é o que a gente está plantando para essa sociedade. É o nosso serviço, o nosso trabalho incansável é nesse sentido. É para a gente ver uma sociedade melhor, para a gente ver uma sociedade mais capaz, mais empoderada, com mais possibilidade de apresentar discussões mais técnicas, que valham a pena perder aquele tempo da contestação, do prazo, né? Mais alguém? Mais alguém, Daniel? Dr. Wagner está querendo fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Adoro perguntas, é melhor, porque assim eu não fico me perdendo aqui. Doutora, boa tarde. Parabéns. Boa tarde. Maravilhosa essa apresentação. Maravilhosa obrigada. Mesmo. Obrigada. Eu só gostaria, se a doutora pudesse nos falar a respeito, nós estamos falando de Sejusc, mas a importância também hoje das câmaras privadas e a Câmara Privada em relação ao Sejusc. Sim. Aqui nós não temos ainda a homologação de acordos feitos nas câmaras privadas, embora mais de 10 câmaras já se habilitaram para atuar na Baixada, tá? Está lá nas habilitações no site do Tribunal de Justiça, das empresas habilitadas para cursos e para a câmara privada. Então, é assim, o ideal, né? É o ideal, nós vamos falar do real e do ideal. Nós trabalhamos num real caótico, né? Como eu falei, falta de material humano, falta até de estagiários, né? Que eu acho que é muito importante o estagiário conhecer o ambiente Sejusc, né? Porque ele já vai começando aquela formação de como é ouvir as pessoas, humanizar as pessoas. E o ideal seria que as câmaras privadas também fossem procuradas, né? E nos trouxessem os acordos para homologação do juiz, que tudo vai ser verificado, mas vai ser pré-verificado nas câmaras privadas e verificado também no Sejusc. É importante porque a gente está disseminando também essa prática, né, da conciliação. E nas câmaras a gente tem as portas da arbitragem, da negociação, da conciliação e da mediação também. E também nas câmaras, que nas câmaras são pagas, né? Então, assim, o conciliador que é capacitado, que também trabalha no Sejusc, que trabalha numa câmara privada, ele é valorizado lá também. Então, é um incentivo para ele continuar, porque o conciliador, para trabalhar na câmara privada, ele tem que estar atrelado ao Sejusc local, né? Então, é muito importante essa mudança de conceito, né? Eu digo assim, mudança de conceito mesmo. A judicialização já foi provado, né? Não sei quantos milhões aí, que eu não sou boa de números e nem me prendo a números, eu me nego a aprender a números, porque como eu falei, às vezes os números eles não refletem muito a realidade, as planilhas elas não refletem a realidade, porque uma infrutífera com um gostinho de frutífera, ou às vezes uma frutífera que não tem tanto gosto da frutífera, mas que a pessoa quis porque quis, né? O que não é muito aconselhável, mas acontece, né? A gente não trabalha com o ideal sempre, às vezes acontece, a gente erra, às vezes a gente comete alguns deslizes. Então, assim, números não representam muito a realidade do nosso trabalho, mas sim a gente verifica a reação das pessoas, como as pessoas se comportam depois de passar por uma mediação. Às vezes a gente, até advogados, às vezes alguns até, estão tão beligerantes, tão resistentes, tão ostensivos e de repente eles saem de lá, poucos, tá? Bem poucos, mas mais receptivos, né? Alguns até saem receptivos, até parabenizando a equipe, vindo na minha mesa, conversando, poxa, que legal, não sabia que era assim.
Então, às vezes, eles têm até aquele primeiro momento, né? Às vezes, por muitas vezes imposto pelo juiz, né? Que vê o processual ali, daí imposto pelo juiz que ele compareça ali. Nós temos o GAGE, que é o setor dos juízes e desembargadores, alguns aposentados, todos aposentados, mas alguns juízes e alguns desembargadores, que nos ajudam, que é o Gabinete de Ajuda ao Judiciário, né, para valorização do profissional, que às vezes é um juiz de carreira, ou às vezes é um advogado, um promotor que chegou a ser desembargador e se aposentou. É dar continuidade à valorização dessa pessoa que se dedicou tanto ao judiciário. E eles, por outro turno, eles estão nos ajudando e ajudando alguns sejusques para justamente isso, para empoderar... Ai, desculpa, eu estou com um pigarro danado. Para empoderar os profissionais conciliadores, eu digo profissionais conciliadores, que ainda não é uma profissão, mas são aqueles que estão se capacitando anualmente para poder lidar com as pessoas, porque ele é uma linha muito tênue que divide a conciliação e a mediação de uma terapia. Ela não é terapia. Então, você nunca pode invadir aquele campo da terapia, mas você fica aqui, ó, porque você, para entender uma alma, uma pessoa, você tem que entender de ser humano, você tem que valorizar o ser humano, né? E muitas vezes a gente se depara, principalmente nos processuais, como eu já falei, com a desvalorização de nós quanto humanos, nós conciliadores. E aí o advogado vai lá e descredibiliza totalmente, e o GAGE está lá para quê? Para empoderar. Por quê? Porque o advogado que está presente juntamente com um conciliador e um juiz aposentado, um desembargador aposentado, ele não vai desrespeitar como ele desrespeita muitas vezes o conciliador. Muitas vezes eu já tive que eu fui chamada na sala de conciliação, porque o advogado ele começou a peitar o conciliador, e aí começa a falar de lei, e começa a falar... A gente tem que falar assim, olha, é o seguinte, doutor, aqui a gente não discute o direito. Olha como é legal e confortável para mim. Eu nem fiz direito, tá? Eu fiz serviços jurídicos e notariais para entender do que se trata, mas fiz direito compulsoriamente, né, por 30 anos. Então, assim, é difícil a pessoa chegar no local e falar, mas espera aí, você está discutindo uma pretensa ação de direito e não discute o direito. Não, ali a gente discute relações humanas. Então, por isso que eu digo que eu não gosto de falar de números, porque deu infrutífera, deu uma desistência, ok. Conseguiram conversar? Deu aquela conexão da conversa? Não estavam conseguindo conversar até agora, mas a partir de agora, trocar o telefone? É isso, nossa função está feita. Então, assim, ela foi concluída, ela chegou no objetivo. O conciliador do Sejusc, ele reata relações no sentido de comunicação, tá? Ninguém precisa sair cheio de amores de lá, mas as pessoas precisam sair pelo menos conversando. Oi, Cláudia. Oi? Fala, Daniel. Deixa eu só agora passar um pouco a palavra para a doutora Morgana, que ela está, inclusive, representando Aliás, teve um recado, né? Na verdade, o doutor Gonçalo, ele gostaria de ter participado, ele pediu para a doutora Morgana falar que ele não pôde participar, mas agora eu vou passar a palavra para a doutora Morgana, que ela tem alguma coisa para te falar. Só um minutinho. Alguém abre o microfone da doutora. Só um minutinho. Morgana? Ok. Cláudia, eu quero muito te agradecer, né? Agradecer a oportunidade de ter aprendido hoje um pouquinho mais sobre o Sejusc. Eu quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão aqui conosco. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Flávia Mota, que é membro da nossa diretoria, para ela poder fazer o encerramento. Pronto, Flávia. Oi. Boa tarde de novo. Eu agradeço, Cláudia, novamente a sua presença aqui conosco.
dessa forma virtual, que é tudo uma novidade. A gente está aprendendo a cada dia. Eu partilho da ideia do Sejusc, da conciliação, da mediação. Dentro do meu escritório, a gente sempre parte por isso. Primeiro, antes de ingressar com uma demanda, nós tentamos até conversar com o cliente, vamos chamar a outra parte, vamos conversar, porque tudo eu acho que a gente se resolve numa conversa. Dá menos trabalho para nós, que é advogado, eu penso assim, porque não tem aquelas infinidades de recursos, manifestações, e as partes saem felizes porque não tem um ganhador e um perdedor. Todo mundo ganha numa conciliação. Então, eu agradeço, eu acho que foi de grande valia a sua palestra aqui, esse bate-papo com a gente. Espero que você volte, porque eu sei que tem muita coisa para falar a respeito do Sejusc, da mediação, da conciliação, porque apesar de já estamos aí há alguns anos já trabalhando com isso, tem muita novidade e, como você falou, tem muitos advogados que ainda têm resistência a esse tipo de usar essa ferramenta, de utilização dessa ferramenta. Então, eu agradeço muito em nome da diretoria a sua presença, agradeço a Morgana, ao Dr. Daniel também, que fizeram esse contato com você para trazer você para a nossa subseção, para esse bate-papo. Muito obrigada mesmo e esteja à vontade para voltar quando puder e quando quiser, porque com certeza o convite vai ser feito novamente. Ai, que bom. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer ao Daniel, à doutora Morgana, a todos da OAB. Realmente a OAB de Praia Grande está de parabéns. Eu sempre procuro ir nas palestras também. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Nós temos que nos unir, todo mundo em busca do conhecimento, né? E trocas de conhecimento, porque a gente aprende todos os dias com todo mundo, né? Cada um dá um pouquinho e todo mundo se une. Isso é muito legal. Muito obrigada mesmo, gente. Desculpa, viu, alguma coisa, porque realmente não estou acostumada, a primeira vez. E eu sei que não é fácil, né? A gente se apresentar para pessoas tão qualificadas quanto os senhores. Então, é complicado. Estamos aprendendo todos os dias. Estamos aprendendo junto. Amém. Bom, então, Cláudio, eu também queria então agradecer, né, e dizer para você que foi muito esclarecedora a sua palestra. Muitos advogados que às vezes não conhecem direito o Sejusc, nem sabem como, né, acessar o Sejusc para resolver conflito, hoje ficaram sabendo que basta um e-mail, não tem que ir lá, né, tal, enfim, basta um e-mail que você então detona todo o procedimento. Que lá você pode então, o advogado pode então colocar qualquer tipo de ação, desde que não seja um direito indisponível, que não admita transação. Isso. O valor da causa pode ser qualquer valor da causa. A equipe, como muito bem você colocou, é uma equipe bem treinada, que sabe receber o pessoal, não só as partes, mas como também os advogados. Sim. Enfim, muito obrigado. Foram esclarecedoras as suas palavras. E assim que nós tivermos uma próxima oportunidade, claro que nós vamos chamar. A Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem já está preparando uma nova palestra. Logo, logo a doutora Morgana vai socializar aí a palestrante e o tema. Muito obrigado, então. Nós temos nosso tempo está terminando, Cláudio, né? Você me desculpe. E eu acho que nós vamos encerrar, então, tá bom? Tá bom. Obrigada a todos, hein? E se cuidem. Nós que agradecemos. Boa tarde e aguardamos vocês na próxima live. Valeu, Flavinha. Beijo. Tchau. Convidar o pessoal aí, né, Morgana, para a próxima palestra, dia 18. Isso mesmo. Peraí, Helena, deixa eu pegar minha cola. Passei no chat. Dia 18 às 16 horas, violência doméstica, né, doutora Alice? Isso. Bianchini, uma excelente palestrante. A palestrante é muito boa. Vale a pena vocês assistirem, participarem e convidar os colegas para participarem também. Faremos isso.
Gente, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, Cláudia. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Cláudia. Obrigada.